Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo continua, no contexto da última ceia, a falar do Espírito Santo que os apóstolos receberão. Mas para que eles recebam o Espírito Santo, é preciso que o próprio Cristo parta para o encontro com o Pai. Então, os apóstolos não estarão como que órfãos, mas poderão contar com a ajuda daquele que Jesus Cristo chama de outro Paráclito, outro defensor, ou seja, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem vai fazer com que os apóstolos, com que a igreja de Jesus Cristo, entenda as coisas que por enquanto eles ainda não estavam entendendo. Jesus Cristo diz no Evangelho: eu gostaria de dizer-vos muitas coisas, mas vocês não iriam entender, mas vós não entenderíeis. Por isso, quando o Espírito Santo, o Paráclito, vier até vós, ele vos fará entender todas estas coisas e até mesmo as coisas futuras. Nós estamos aqui falando do cumprimento da vontade do Pai na pessoa de Cristo e da continuidade missionária que os apóstolos, que a igreja de Jesus Cristo assumiria ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, até ao fim dos tempos. É o Espírito Santo quem nos traz esta consciência. É o Espírito Santo quem nos faz, ao olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, passarmos do espanto pela morte de um inocente à certeza de que por sua morte é que nos vem a salvação. Só a graça do Espírito Santo tem o poder de renovar a nossa fé nesta certeza e nesta esperança. Porque senão, a cruz não vai passar de um instrumento de tortura dos mais terríveis. É preciso permitir que o Espírito Santo me ilumine, te ilumine, ilumine a igreja, para que nós, tempos depois, compreendemos aquilo que foi feito, aquilo que se renova em cada Santa Missa, e aí também saibamos os efeitos deste santo sacrifício. É a ação do Espírito Santo quem renova isto em nosso coração e em nossa vida. Repito, se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos renove na certeza da salvação que Cristo Jesus nos trouxe, a cruz não vai passar de um mero instrumento terrível de condenação de alguém. E aí nós faríamos uma análise até mesmo sociológica, materialista da cruz. É o Espírito Santo quem nos permite fazer este salto qualitativo na nossa fé. De enxergarmos além deste instrumento de morte e de tortura, instrumento odioso lá no Antigo Testamento, era sinal de ódio, era sinal de desgraça. Uma pessoa crucificada não era nem lembrada como parte da árvore genealógica daquela família. É como se aquela pessoa nunca tivesse existido. As pessoas teriam vergonha dela. Tão terrível assim que era a pena de morte por crucifixão naquele tempo. Mas para nós cristãos, porque Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Messias, o nosso Salvador, assumiu o meu lugar e o seu lugar, o nosso lugar, se sujeitando à nossa morte na participação da nossa natureza, assumindo para si o meu pecado, o seu pecado, sim, o seu pecado, o meu pecado. Jesus Cristo, quando foi crucificado, assim o fez por conta de meus pecados. Mesmo eu, estando vivendo tanto tempo depois que aconteceram esses fatos.
Mas, pela graça do Espírito Santo, este sacrifício se renova em cada Santa Missa. Agora, se nós não permitirmos que a graça do Espírito Santo nos faça compreender estas coisas e nos faça entender que tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou no Santo Evangelho nos conduz para a cruz e nos faz entender os seus efeitos em nossa vida, repito, não vai passar de uma mera análise sociológica de um pobre coitado que foi crucificado. A cruz tornar-se-ia novamente um instrumento de desgraça. Mas para nós é instrumento de salvação, é árvore de vida. Só que para que esta vida fosse possível na nossa vida, esta vida em plenitude nos fosse entregue, foi necessário que Cristo Jesus, o Deus, Messias, Salvador, morresse na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Por isso é o Espírito Santo quem nos fará olhar para a cruz e contemplar ali a árvore da plenitude da nossa vida. Pois bem, e é esta a nossa fé que nós professamos. E são estas coisas que nós pregamos ao longo dos milênios como Igreja de Cristo, na continuidade da sua missão. Graças ao Espírito Santo, que é o protagonista da missão na igreja. Então, vamos pedir cada vez mais a graça do Espírito Santo, que é o defensor, que é o paráclito, mas também que nos faz entender qual é a vontade do Pai na vida de Cristo, e a partir da entrega de Cristo, por mim e por você, qual deve ser a minha vontade. Qual deve ser a minha vontade. E sabe qual que deve ser a minha vontade diante da cruz de Cristo? A mesma vontade de Cristo. Fazer a vontade do Pai. Glorificar ao Pai. É isto. O Espírito Santo nos conduz para termos esta certeza. É interessante que no Evangelho de João, nós temos o relato dos 3 últimos anos da vida pública de Cristo. Ali no Evangelho de João aparecem 3 Páscoas. Então, a cada ano era celebrada a Páscoa do judeu, né? Então a gente pode contar o tempo da missão de Jesus Cristo nesses 3 anos que são descritos aqui no Evangelho de João. E sempre, diante dos embates que Jesus Cristo tinha, diante das pessoas que queriam matá-lo, diante das pessoas que inventavam calúnias ao seu respeito, criou-se uma espécie de um tribunal em que ele tornou-se o réu e foi julgado pelo mundo. Até mesmo se nós observamos o contexto ali da paixão, em que Jesus Cristo é entregue, é preso e depois é levado, né? Tanto para Herodes quanto para Pilatos. E ali acontece o seu julgamento e a sua condenação à cruz. Quem assentou-se no banco dos réus? É Jesus. Mas agora, no contexto da última ceia, Jesus Cristo mostra que virá um paráclito. Pois é, estamos falando novamente de um contexto de um tribunal que será armado, mas agora quem se assentará no banco dos réus, que será injustamente condenado ou injustamente acusado, são os seus discípulos. São os cristãos, os seus apóstolos, é a igreja que constantemente está sendo caluniada, julgada, querendo que ela seja condenada. Os cristãos sendo condenados. Então, é preciso recebermos da parte de Deus aquele que irá nos defender. É por isso que o Espírito Santo, até hoje, Jesus Cristo vem mostrando para nós. Pegue o evangelho dos dias anteriores e você verá que ele enviará para nós um outro defensor. Porque enquanto ele estava conosco, ele assumindo nossas dores e a nossa culpa pelo nosso pecado, nos defendeu. Mas quando ele voltar para o Pai, é necessário nos enviar alguém que nos defenda, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Assim como Cristo, assim como o Pai. Nosso Deus é uno e trino. Então agora é o Espírito Santo, é o tempo do Espírito Santo que nós vivemos agora na igreja. É Ele quem assume para mim e para você
É Ele quem assume para a igreja a função de advogado, de paráclito, de defensor, diante do tribunal do mundo que é instaurado para nos condenar. E até mesmo no momento do juízo particular, quando nós celebrarmos a nossa Páscoa e nos encontrarmos no tribunal misericordioso que é Cristo, o Espírito Santo vai falar por nós, mostrando aquilo de bom que fizemos, mas também aquilo de mal que foi feito. Portanto, nos esforcemos. Vamos pedir a graça do Espírito Santo para que nós compreendamos todas as coisas que Jesus Cristo nos ensinou, para que ao olharmos para a cruz também nós nos comprometamos com a paixão, morte e ressurreição de Cristo nosso Senhor. E tenhamos a certeza que se muitos nos caluniam, se o mundo nos persegue, se o tribunal deste mundo quer nos condenar injustamente, nós podemos sim contar com um grande advogado, com um grande defensor da parte de Deus, o Espírito Santo. É Ele quem nos conduzirá à verdadeira vida, a vida em plenitude que vem de Deus, que vem da parte de Deus e que passa necessariamente pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessantíssimo que lá na primeira leitura nós contemplamos hoje uma das passagens mais bonitas da vida de São Paulo, que foi quando ele foi em Atenas, no Areópago, e anunciou ali o Deus desconhecido. Os gregos eram provenientes do paganismo. Adoravam várias divindades representadas ali por estátuas de madeira, por esculturas de mármore, até mesmo de ouro, de prata, enfim, tinha uma infinidade de divindades. Mas com o medo, de se esquecerem de alguma delas, eles deixaram um dos altares ali vazio. Vai que a gente esqueceu de alguém, então está aqui o lugar. E Paulo se aproveita, movido pelo Espírito Santo, para anunciar este Deus que eles não conheciam. Que Deus é esse? O nosso Deus, o Deus que nós professamos, este Deus que criou todas as coisas, este Deus que por amor enviou seu Filho único ao mundo para morrer no nosso lugar e a partir da sua ressurreição, abrir para nós as portas de uma nova vida. E Paulo então ali faz este belíssimo discurso. Nós tivemos a graça de visitar em peregrinação este lugar, muito bonito. E aí a gente entende como é que Paulo também se consumia de amor por Cristo e como é que ele também se empenhava na missão evangelizadora. Podemos dizer, sim, que São Paulo, a partir da sua conversão, a partir da sua adesão radical em Jesus Cristo, a Jesus Cristo, iluminado pelo Espírito Santo, sem temor, anunciava Jesus Cristo. Até mesmo se utilizando da sua retórica, Ele era muito inteligente, muito culto, e aí então ele tinha propriedade, até mesmo para entrar nos lugares considerados mais difíceis, porque não é fácil aqui, numa situação em que uma sociedade está pautada na razão humana, na filosofia, Paulo entra ali naquele meio e anuncia Deus, nesta oportunidade que o Espírito Santo lhe dá. E aí a gente vai entender aquilo que Paulo diz na sua carta, não é? É preciso anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente. Se o Espírito Santo me ilumina, se o Espírito Santo te ilumina, meu irmão e minha irmã, não precisamos ter medo. Podemos sim falar de Jesus Cristo. Vão nos perseguir, mas nós temos um grande defensor. É o Paráclito, o próprio Espírito Santo, que diante de Deus nos defenderá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Espírito Santo, iluminai-nos.